Então, meu povo, eu fiz um vídeo curto, né, e postei na página, né, do Jesus Resolve. E esse também, né, estou gravando agora para colocar no YouTube, Jesus Resolve, porque também é uma página que eu tenho no YouTube que eu já usava para gravar alguns vídeos sem ocupar a memória do celular. Então agora tem esse objetivo também. E aqui eu posso contar com mais detalhes porque todo mundo sabe que eu sou prolixo mesmo e gosto de falar, mas no Instagram são apenas 3 minutos e pelo menos aqui no YouTube por enquanto eu posso falar 15 minutos. Mas não se preocupe que a ideia não é falar 15 minutos, né? É contar em mais de 3, obviamente, porque também 3 minutos para você falar de 27 anos, obviamente, seria muito pouco. Nem se eu fosse para falar, contar de 1 a 27 talvez ocupasse o tempo. Pois bem, meu povo, eu comecei de fato lá, minha carreira começou lá em 6 de outubro de 98, que é quando minha carteira foi assinada a primeira vez. E quando eu digo a primeira vez, é que foi a primeira, graças a Deus, de muitas vezes, ou de vezes até demais. Porque quando eu começo a folhear aqui, ó, começou 6 de outubro de 98 e durou até 20 de junho de 2000, que era um mês antes de completar 18 anos. Aí depois veio um outro contrato que nem foi aqui, foi lá no Verso, porque era 6.019, um temporário, eu já de maior, mas para continuar o trabalho, porque ia ter uma auditoria em setembro, então eu precisava de um contrato para pelo menos garantir a documentação da auditoria. E aí fiquei junho, julho, agosto e setembro nesse contrato temporário que se encerrou. Depois eu voltei em janeiro para mais um temporário que está anotado aqui atrás. Tirei férias de um dos meninos que estavam lá na época, né? E aí fiquei na portaria, na recepção de fato da portaria. Passei um mês, né, tirando férias de um dos meninos esperando ter verba para eu ser contratado novamente, né? Porque os contratos, apesar do o programa foi extinto, mas os contratos eram terceirizados, né? E aí tem que ter no orçamento do budget do RH para aquele ano o contrato de um auxiliar para as tarefas, né? Para o trabalho sujo, porque eu trabalhei com um grupo que não gostava quando usava essa expressão, mas eu que sou de antigamente aprendi isso e lido numa boa. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E qual era o trabalho sujo? No meu caso era o arquivo. Os analistas, né, os analistas sênior, os coordenadores, os gerentes, eles não entravam no arquivo, minha gente. Eles só diziam, Jason, pasta tal, Jason, documento tal, e Jason ia buscar, né? Jason, arquivo isso aqui. E aí Jason ia lá, buscava e arquivava. E olha, se tratava de uma fábrica com 1.000 empregados, mais de 1.000 no começo, 1.100 por ali, fora os terceirizados, fora os estagiários, né? Então era uma folha de pagamento grande e era um arquivo grande. O arquivo ativo tinha 1.000 pastas e o inativo, desde os anos 70, tinha em torno de 10.000 páginas. 10.000 pastas, né? Era um imenso, uma sala imensa com aqueles armários, aqueles gaveteiros, né, de metal, que eu tenho fotos aqui, depois eu vou organizar em outras postagens. Eu encontrei um álbum de fotos justamente do ano 2000, né, da arrumação do arquivo do antes e depois, né? Então depois eu vou organizar para postar. Mas começou ali. Então, Jason, arquiva aqui, Jason organiza documento, Jason bota isso aqui em ordem alfabética, em ordem numérica. É trabalho sujo. Na hora de tirar documento para processo trabalhista, que eu tenho que voltar 5 anos antes, na folha de pagamento, que era de papel contínuo, formulário contínuo, folha A1 imensa. Imagina uma folha com mais de 1.000 pessoas, em papel contínuo, de impressora matricial. Eram livros enormes, que eu tenho foto, achei foto também, vou mostrar para vocês. Então, assim, era tudo muito grande. E o trabalho sujo de entrar no arquivo sem ar-condicionado, de separar pasta, de carregar peso, de tirar cópia. É esse trabalho sujo que eu falo, né? Era o trabalho sujo, entre aspas, que ninguém queria fazer, né? Os analistas, né, com a sua experiência, com sua bagagem, com sua formação, não ia estar arregaçando as mangas na camisa, a não ser quando tinha uns mutirões de arrumação, coisa muito rara, porque eu fui contratado para dar conta disso. Então eu esperava o orçamento do RH para poder ter mais um contrato. E aí, quando teve outro contrato, foi julho de 2001. Eu lembro quando eu voltei, foi o período mais longo que eu passei fora, porque aí eu fiquei de fevereiro até metade de julho esperando a oportunidade, fazendo entrevista, tentei emprego no comércio, tentei de tudo, nada dava certo. Apareceu em julho de 2001 a oportunidade de voltar. E voltei como auxiliar, naquela época a carga horária é reduzida, né? Depois foi ampliada a carga horária, era muito perrengue. Aí assinaram a carteira, a terceirizada assinou, aí depois, quando mudou o cargo, aí dá baixa e contrata outra, ela errou, aí perdeu mais uma página.
depois contratou como arquivista, de fato, né? E assim foi passando até chegar maio de 2005, quando encerrou-se essa etapa. Ao todo, de Alcoa, se eu contar desde o primeiro contrato, foram 6 anos e 7 meses, ou seja, de outubro de 98 até maio de 2005, 31 de maio de 2005. Entre vários contratos, saídas e voltas, pausas de contrato, eu ficava 3 meses, 4 meses esperando e voltava. Depois de outra fase que eu saí, aí trabalhei sem carteira assinada, tipo de experiência numa empresa lá perto do aeroporto, aí não deu certo, aí fui fazer um trabalho específico na Musashi para organizar um arquivo, peguei um temporário, indicação de um amigo para organizar um arquivo na Musashi, passei mais uns 3, 4 meses, e aí a Alcoa me chamou de volta, eu aceitei de pronto, sempre nessa perspectiva de ter um futuro, de ser efetivado, de poder ter o orgulho de ter o meu crachá de alcoano, né, que eu vi os estagiários sendo efetivados, eu vi os aprendizes do Senai, né, na área técnica sendo efetivados, e eu passei todo esse tempo no RH desejando ser efetivado, o que nunca aconteceu. Então, para um adolescente, obviamente, fica a frustração, ou um sentimentozinho de mágoa nutrido por algum tempo, mas hoje você é adulto, 20 e tantos anos depois, não cabe, né? Adulto maduro não guarda mágoa, né? Adulto maduro tenta guardar dinheiro, que também não consegue. Mas eu olho para trás e entendo que tudo isso fez parte da construção do profissional que eu me tornei, da pessoa, inclusive. Eu lembro no dia da entrevista, eu fui com meu pai para lá, porque eu nunca tinha ido sozinho na Alcoa, né? E na minha época de adolescente eu já andava só para todo lugar, não era como é hoje, né? Mas aí meu pai trabalhou na Alcoa 10 anos, né, no tempo da ASA, de 78 a 88. Eu nasci em 82, né? Quando eu nasci, meu pai era funcionário da Alcoa. Quando eu nasci, meu pai tinha um plano de saúde Golden Cross, que era o melhor que tinha na época, proporcionado pela Alcoa, multinacional, onde eu pude nascer numa maternidade particular em Pernambuco, o antigo hospital João 23, né, que agora é até o Albert Seib, eu acho, no prédio lá. Então, eu nasci, né, posso dizer, num dos melhores hospitais da época, maternidade particular. É por isso que eu não sou filho de paulista totalmente, né? Porque eu sou nascido em Recife com muito orgulho, apesar de ter a maior parte da vida vivido em Paulista, vivo em Paulista até hoje, me sinto paulistense da gema, porque gosto da minha cidade, mesmo com todos os problemas, mas sou recifense de nascimento, proporcionado por isso. Maternidade particular só tinha na capital, então eu tive que nascer na capital. Graças a Deus, trago Recife na minha identidade. E aí, tinha essa história, né? Então eu cresci, eu tinha brinquedos de Natal, Dia das Crianças dado pela Alcoa, material escolar. Então, assim, a minha primeira infância ali estudando em escola particular, porque meu pai trabalhava na multinacional, então tudo isso. Em 88, meu pai saiu. Em 98, 10 anos depois, meu pai volta comigo para eu participar de um processo seletivo na empresa onde ele teve esses 10 anos de carreira, foi o lugar onde ele mais trabalhou na vida, inclusive. E aí eu lembro que quando eu fiz a entrevista, meu pai não sabia para onde era, nem o que se tratava, ele só foi me acompanhando, ele aproveitou para pedir o antigo SB40, olha aí, turma do DP de antigamente, diz que é do DP, mas nunca ouviu falar em SB40, então você não é raiz, você é da geração Nutella, brincadeira. Mas meu pai foi buscar o PPP, o SB40, ele aproveitou para pedir o SB40. Então ele subiu para falar com alguém lá do SB40 e eu fiquei esperando na recepção. Tomei um chá de cadeira, um chá de espera de mais de hora. Imagina um adolescente, 16 anos, que nunca tinha ido numa empresa, que não sabia de nada, de entrevista, de nada, nada, nada. Aí já toma um chá de cadeira de mais de hora. E quando eu subo pro RH, quem conhece a Alcoa sabe que o bloco de serviço para o bloco administrativo no RH, você sobe uma rampa. Quando eu subo a rampa, que entra no corredor, meu pai sai. Aí meu pai disse, oxe, tô indo pra onde? Eu disse, tô indo pra entrevista nessa sala aqui. Aí meu pai, oxe, eu tava falando com uma pessoa aqui. Aí meu pai volta pra sala e fala com o seu Dijan, né, na época. Dijan, o menino que tá aí fora pra entrevista é meu filho. E aí seu Dijan sai da sala pra me receber. Aí, não se preocupe, João, deixe seu filho aqui comigo, porque nós vamos fazer do seu filho um homem. Palavras de seu Dijan nesse dia que eu fui lá pra entrevista. E aí eu, adolescente ali, né, querendo aquela autoafirmação do adolescente, já se achando homem, porque eu tinha aquele bigodinho ralo, aquele primeiro da adolescência, então eu já me achava um homem, e eu disse, que conversa é essa de que vai me fazer um homem? Sou homem, pô, sou homem, nossa. Hoje eu entendo, de fato,
que é a formação dos meus valores profissionais e como pessoa. Eu tive essa base, eu tive uma escola, uma universidade sem diploma chamada Alcoa Alumínio S.A. Gostaria de ter tido mais oportunidades? Gostaria. Gostaria de ter realizado o sonho de ser alcoano? Gostaria. Surgiram algumas oportunidades para isso? Surgiram. Me deram? Não. Lamentei na época? Lamentei. Me chateei, revoltei. Eu era adolescente, né? Mas até essa certa revolta, entre aspas, essa rebeldia, alimentava em mim o desejo de crescer, o desejo de mudar. Eu sou de antigamente, né? Na minha época não tinha ProUni, não tinha uma faculdade em cada esquina. Eu sabia que eu precisava estar na faculdade para poder ter uma oportunidade. Eu não conseguia. Eu terminei o ensino médio no ano 2000, não consegui nem me inscrever para o vestibular da Federal, até porque eu trabalhava para ajudar em casa. Então nem para me inscrever no vestibular eu consegui. A universidade particular era surreal. Então só em 2004, no final de 2004, que eu consigo fazer um processo seletivo, porque eu juntei dinheiro para entrar na faculdade, porque eu estava ali na ansiedade de ser efetivado pela Alcoa para poder mudar de vida. Ia ganhar mais que o dobro do salário, a Alcoa pagava metade da faculdade, pagava curso de inglês, eu via tudo que a Alcoa fazia pelos funcionários. Então eu queria a oportunidade de experimentar aquilo. Fiz vestibular, entrei na faculdade, fui para a Faculdade de Marinha estudar gestão de recursos humanos, porque eu já era totalmente identificado com o RH, e aí o que aconteceu? Primeiro semestre da faculdade, já disse, ó, tô estudando, tô me empenhando, quero uma chance, e falava com todo mundo, e conversava com todo mundo no RH, para ver se, sei lá, me contratavam como estagiário, de repente, em outra cadeira que não fosse o DP, porque eu conheci de tudo um pouco do RH, mas aí eu fui vendo que não ia rolar. E até que chegou uma reunião por ali em março, logo no começo do ano, eu estava na faculdade, no comecinho da faculdade, aí falando que estava havendo uma reestruturação global do RH, coisa de multinacional. Essa reestruturação global ia levar o RH para a empresa sede, a matriz da Alcoa, que era em Poços de Caldas. A base em Tapsuma da filial ia ficar apenas uma base de atendimento, então algumas mudanças, e aí o meu chefe, que eu chamava na época São Marciano, o meu primeiro mentor, a qual devo muitas das lições que eu aprendi na vida, ele disse, olha, sendo bem sincero com você, não vai ter chance de contratação não. É melhor você procurar coisa fora se você quiser crescer. E aí eu engoli seco esse conselho, engoli a frustração e fui pro mercado. Danei-me a fazer entrevista, e justamente buscando uma valorização, porque estava na faculdade gastando 90% do meu salário para pagar a mensalidade, já era noivo, já tinha plano de casar, então como é que eu ia organizar a vida? Ainda terceirizado no RH, ganhando ali, sei lá, menos de 2 salários mínimos, claro, um salário e meio, que era o piso da categoria, enfim. Então, minha gente, foi necessário cortar o laço, foi necessário interromper essa história, ou melhor, colocar um fim, né? Sabendo que o fim, na verdade, tornou-se o começo, porque maio de 2005, 20 anos se passaram que eu saí da Alcoa. E eu ainda considero a Alcoa o melhor lugar que eu trabalhei, porque me proporcionou esse aprendizado de base. É uma multinacional americana, super organizada, com processos alinhados, com coisas que não me saem da cabeça, que eu aprendi lá e levo para a vida, trago para a vida até hoje. Mas 31 de maio de 2005 foi a última data colocada aqui na minha carteira de trabalho, nessa peça de museu que vai ficar guardada aqui nas minhas lembranças. Foi a última data colocada aqui, e aí encerrou-se o vínculo de Jason, a história com a Alcoa, a parte 1 da minha história profissional. Então, obrigado por ter ficado até aqui, ouvindo essa história. Fica aqui a memória, né, de muitas situações que eu passei, a maioria delas agradabilíssimas, e que eu vou contar em pequenos cortes, ao longo dessa trajetória aqui na página, beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção. Vamos continuar seguindo. Vai sugerindo aí, vai colocando pergunta, o que você quer saber de mim ou da carreira, o que você quer dica, tudo. Eu sou aquele que responde perguntas, que tira dúvidas, enfim. Valeu, pessoal. Vamos embora. 27 anos se passaram. Que maravilha.